Aqui nesse regime, eu como advogada geralmente não aconselho ele para os casais que são empresários, porque além das dívidas do casal, as dívidas da empresa também podem gerar danos para a empresa do outro. Olá, bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Laís, advogada, especialista em direito das famílias. E aqui nesse canal eu busco democratizar o conhecimento, te passando tudo o que eu sei desse mundo jurídico para te ajudar a tomar as melhores decisões na sua vida e na vida da sua família. Hoje a gente vai conversar sobre um assunto muito importante para os casais que querem realizar o casamento no Brasil, que é o regime de bens. Por que eles são tão importantes, quais são as opções e como escolher o melhor para sua família. É isso que a gente vai conversar aqui nesse vídeo. Antes de começar o vídeo, eu vou te pedir para deixar o like, se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito, para que eu consiga alcançar mais famílias com esse conteúdo e ajudar mais vidas. Mas sem mais delongas, vamos ao vídeo. No Brasil, ao se casar, obrigatoriamente o casal precisa escolher o regime de bens que vai reger essa comunhão. Ele pode ser o regime de bens parcial, universal, separação total ou participação final nos aquestos. Eu vou conversar sobre esses 4 tipos de regimes com vocês, mas eu já quero adiantar que, caso nenhum desses regimes se encaixem no seu caso, na sua história, da sua família, você também pode, com um pacto antinupcial, adicionar ou retirar algumas regras desses regimes de bens, mas isso precisa ser feito por um advogado. Não é tudo que dá para fazer, mas algumas coisas dá para fazer. Então, se você tem interesse de remanejar algumas regras do seu regime de bens, a gente pode conversar sobre isso no pacto antinupcial. Eu vou fazer um vídeo para vocês sobre isso. Bom, no Brasil é obrigatório a escolha do regime de bens. E o que é o regime de bens? O regime de bens são as regras, os direitos e os deveres que vão reger essa comunhão do casal, seja dos bens, seja de como vai ser a herança. Então, muitas coisas são decididas aqui nessa escolha do regime de bens. Não só com relação ao divórcio, mas também com relação à morte, né? Que a gente não pensa nisso, nessas duas questões, quando está se casando, mas elas são muito importantes e elas são muito relevantes para que no futuro a sua família não sofra com essa não escolha consciente do regime de bens. Agora eu vou te explicar cada um deles e depois no final eu quero que você comente qual que você acredita que é o melhor regime pro seu caso e por que você acredita que esse é o melhor regime, tá bom? Eu vou começar pelo regime parcial de bens, que é o padrão no Brasil. A legislação entende o regime parcial como regime universal padrão da legislação brasileira, por isso que ele não precisa de pacto antinupcial para ser realizado. O regime parcial de bens entende que os bens adquiridos antes do casamento e os bens adquiridos por herança ou de maneira não onerosa não entram na comunhão dos bens do casal, ou seja, não fazem parte dos bens do casal. Todo o resto faz parte. Então, tudo que você adquirir durante a constância do casamento será dividido entre os dois. E aqui a gente tá falando tanto das compras quanto das dívidas, tá? As dívidas também fazem parte da divisão de bens. Ou seja, se você comprou um imóvel, por exemplo, adquiriu um imóvel antes de se casar, mas durante o casamento você pagou parcelas desse imóvel. Isso quer dizer que, sim, o imóvel é seu, mas todas as parcelas pagas durante a constância do casamento serão divididas entre os dois. Então, os valores serão divididos entre os dois. Então, se você comprou um imóvel antes e acha que só por isso ele não vai entrar na comunhão de bens, você tá errado, porque ele vai. A comunhão universal, o nome dele já diz, é a comunhão de tudo, ou seja, bens adquiridos antes, bens adquiridos durante, dívidas adquiridas antes, dívidas adquiridas durante, herança também entra na divisão dos bens da comunhão universal e bens adquiridos de maneira não onerosa, ou seja, doações, também entram na universal de bens. Aqui nesse regime, eu como advogada geralmente não aconselho ele para os casais que são empresários, porque esse regime, além das dívidas do casal, as dívidas da empresa também podem gerar
danos para a empresa do outro. Ou seja, eu tenho a minha empresa e a minha empresa faliu, pode ser que até a empresa do meu marido seja afetada, porque como é universal de bens, tudo que envolve esse casal está junto. Nessas situações eu não aconselho, é claro que vai de caso a caso, tem que conversar, tem que analisar qual que faz mais sentido, mas existem alguns tipos de casais que a gente não aconselha esse regime de bens. E o terceiro regime é o separação total de bens. Nada mais é que durante o casamento ou antes do casamento, qualquer tipo de bem, ele é separado. Então, o bem que estiver em nome do marido ficará no nome do marido, será do marido, independente se foi durante, antes, enfim, do casamento. E o bem que é da esposa ficará com ela e será dela, independente de como foi pago, quem pagou, enfim. Esse regime, ele separa 100% os bens do casal. Existem pessoas que ficam mais confortáveis de ter esse regime de bens, se sentem mais independentes, enfim. Como eu já falei anteriormente, tem que analisar caso a caso, mas esse regime de bens, ele separa tudo que é de cada um. Esse regime também, ele geralmente é escolhido pelos casais que já possuem filhos e questões anteriores ao casamento. Antigamente, os casais que iam se casar e tinham mais de 70 anos, um dos dois, era obrigatório a separação de bens, mas agora isso já caiu, já tem uma lei determinando que isso não faz mais sentido e que o casal pode escolher. Mas eu já vi muitas pessoas que têm já filhos do outro casamento optar por esse regime para dar mais segurança jurídica para os filhos. E o quarto é a participação final dos aquestos. Talvez você nunca tenha escutado que exista esse quarto, porque ele é mais novo, ele é bem diferente com relação aos outros três. Por quê? Ele, pra mim, eu sempre digo que ele é uma mistura entre separação total e o parcial. O que acontece? Os bens durante o casamento, eles são separados. Então, cada um administra o bem separadamente, cada um tem o seu bem e os bens não se conversam. Mas após, quando há a finalização desse casamento ou o falecimento, esses bens são partilhados, ou seja, faz-se a contabilidade do que foi adquirido durante o casamento, o que cada um contribuiu para e então se faz a divisão. Ele é complicado porque as coisas deixam para ser resolvidas depois do casamento, então pode ser que seja difícil provar às vezes uma contribuição ou coisas do gênero, mas ele existe também. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo só sobre ele, porque eu acho ele muito interessante e pode servir para vários tipos de casais. É interessante para os casais que querem manter a sua independência, mas também querem uma segurança jurídica com relação aos bens. Porque em alguns desses regimes que eu citei para vocês, como por exemplo o regime da universal e o regime parcial, por exemplo, para vender imóveis você precisa da anuência do outro cônjuge. Você não pode vender imóvel sem a assinatura do outro. Já na separação total de bens não precisa e na participação final nos aquestos também não. Então gera mais uma independência durante o casamento. Bom, esses são os 4 regimes de bens e eu quero ressaltar para você a importância de olhar cada um com calma e entender melhor cada um deles para que você faça essa escolha consciente. Porque essa escolha não é só uma escolha formal, ela é uma escolha que impacta diretamente na tua vida e na vida da sua família. Não só durante o casamento, mas depois, durante a aposentadoria, com relação à aquisição e venda de bens. Isso é muito importante levar em consideração. Conversar com um advogado da sua confiança, pedir para ele te explicar, pedir para ele analisar qual seria o melhor no caso de vocês, é o ideal. O que eu sempre aconselho para os meus clientes é conversarem antes do casamento, conversa, expõe todos os seus pontos, todas as suas questões, medos e inseguranças um ao outro, para que junto vocês consigam escolher qual é o melhor no caso de vocês. Consulte advogado, conversem e tomem, como eu já falei, essa
decisão consciente. É claro que eu devo te falar que é possível alterar o regime de bens após realizado o casamento, mas não é um processo fácil, ele é um processo judicial que demanda, claro, as duas partes concordarem e mais uma série de questões que é o rito processual que deve ser seguido. Então, não é uma coisa simples de se fazer. É por isso que eu aconselho pensar antes de escolher do que depois querer corrigir com um processo judicial. Bom, eu espero que eu tenha sanado todas as suas dúvidas com relação aos regimes de bens, mas se ficou alguma dúvida, eu vou deixar aqui o link do blog onde eu converso mais com vocês sobre esse assunto, exponho mais detalhadamente sobre cada um dos regimes. E também você pode deixar o comentário aqui no YouTube ou me chamar lá no Instagram pra gente conversar sobre as suas dúvidas, tá bom? Inclusive vou deixar minhas redes sociais aqui embaixo, as redes sociais do escritório também, pra gente se encontrar por lá. Por hoje é isso, um beijo e até semana que vem. Tchau!